Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar então, só ajeitar aqui. Vamos iniciar então o nosso estudo desta manhã, o estudo do Evangelho de Marcos, né, na visão espírita. Vamos dar sequência no nosso estudo, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos então começar. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente dar início. Muito bem, vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Jesus, né? Fechando os nossos olhos e pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que nos ampare em mais um dia da nossa vida, da nossa existência material, que possamos, Senhor Jesus, estarmos juntos novamente em sentimento, em pensamento, nas nossas intenções profundas de fazermos o bem, de vivenciarmos a paz, a luz do Teu amor, a nos envolver a cada instante, a cada momento, a cada segundo da nossa vida. Nós pedimos a todos os irmãos que sofrem, que padecem os problemas da matéria e os problemas do espírito. Todos os companheiros que estão vivendo situações difíceis em todos os campos da nossa vivência material e espiritual, vivendo perturbações espirituais, resultados do passado, de erros, vivenciando limitações materiais em função dos desatinos do passado, mas todos, Senhor, necessitados, assim como nós, da Tua misericórdia, da Tua compreensão, do Teu auxílio, do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, para que a cada dia nos sintamos melhor conosco mesmo, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o nosso trabalho. Nos sintamos melhores, Senhor, com a nossa vida em sociedade, com a convivência com as pessoas, que possamos aprender a amar, aprender a compreender, a ajudar, a estender o muito que temos recebido para aqueles que têm tão pouco, Senhor. Abençoa também todas as instituições voltadas ao bem, abençoa todos os irmãos que carecem as dificuldades, que têm as dificuldades materiais, que vivem em locais complicados, Senhor. Que a Tua luz possa envolvê-los, protegê-los e guiá-los. Abençoa todos os espíritos que nos ajudam, que nos amparam a cada instante. E também todos aqueles que se aglomeram em torno de nós, suplicando a Tua luz, carentes de tudo, necessitados, acima de tudo, de amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. E abençoa todos os irmãos que estão neste momento conectados conosco através das ondas do pensamento, da palavra, e que possamos juntos estudar e aprender um pouquinho mais. Muito obrigado por tudo e que a Tua luz permaneça conosco, hoje e sempre, Senhor. Muito bem, pessoal, nós vamos então dar sequência, né, ao nosso estudo, o estudo do Evangelho de Marcos, né? Estudo do Evangelho de Marcos. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na coisa. Aí a gente já começa. Prontinho. Muito bem, vamos lá, né? Nós vamos dar continuidade então ao estudo, né?
Nós estamos aqui, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Nós estamos ainda na parte que fala Jesus e Beelzebul, tá? Quando Jesus, quando os escribas, né, estavam falando que Jesus expulsava os demônios porque ele era o chefe dos demônios, né? E aí Jesus começa a questionar, nós vamos pegar, é que nós não terminamos esse trecho aqui, tá? Ok, Maria, um abraço a todos, tá? Quem estiver no Pautalk, quem estiver aí no Facebook, no live stream, um grande abraço, tá? Então, Jesus questiona, né? Jesus questiona como pode Satanás expulsar Satanás, porque falavam que ele tinha demônio, né? Que Jesus tinha demônio, e ele era o chefe dos demônios e por isso ele expulsava os demônios, por isso que ele tinha autoridade sobre os demônios, né? É uma bobagem, na verdade, né? A gente sabe que não tem nada a ver isso, né? Mas é o que os escribas eles estavam pensando, dessa forma que eles estavam pensando, né? Então Jesus fala, ó, como é que pode Satanás expulsar Satanás, né? Não tem sentido. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode permanecer de pé aquele reino, né? Quer dizer, se um grupo começar a lutar contra o próprio grupo, como é que esse grupo vai continuar? Né? Então seria uma tolice dizer que Jesus era o chefe dos demônios e por isso que ele estava expulsando os demônios. Tem muita gente ainda que pensa dessa forma, né? E acha que às vezes as pessoas fazem o bem para atrair para o mal. É muito comum esse pensamento. Faz o bem para levar as pessoas para o mal. Né? Aí, depois nós vamos conversar mais sobre isso. Aí Jesus fala assim, olha, não aqui na sequência, mas em outro momento. Ele fala assim, olha, para a gente reconhecer a árvore pelo fruto. Não é pela aparência, pelo perfume, né? É pelo fruto, né? Que a gente conhece a árvore. Se a árvore dá bons frutos, a árvore é boa. Se ela dá maus frutos, ela não é boa, né? Então, isso, veja bem, foi um guia seguro que Jesus colocou para nós. Se nós desprezarmos isso, esse ensinamento de Jesus e começarmos a falar, nós vamos ver sobre isso aqui na sequência, tá? E a gente começar a falar que o mal faz o bem para levar para o mal, aí nós estamos descartando absolutamente o que Jesus ensinou. Né? Se nós começarmos a cair nesse raciocínio, pessoal, aí nada mais faz sentido. Né? Então, tudo que Jesus falou, nós temos que jogar fora, porque não vai ter sentido. E nós não vamos fazer isso, obviamente. Né? Nós vamos compreender isso que Jesus falou, que toda árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Por quê? Porque o mal não consegue improvisar o bem. Essa que é a questão. O mal é incapaz de fazer o bem, a não ser que as pessoas comecem a mudar e produzir o bem. Né? Aí já está mudando de atitude, já começa a sair de uma atitude negativa e começa a entrar numa atitude positiva. Né? Então, nós vamos reconhecer as pessoas pelo que elas fizerem. Né? Bom dia, Estela, um abraço. Né? Pelo que elas fizerem, os frutos. Tá? Então, se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá permanecer de pé aquela casa. Tá? Então, precisa da ajuda de todos naquela casa. Se a casa começar a lutar contra ela mesma, dividida, aí ela não vai permanecer de pé. Né? Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode permanecer de pé, mas tem fim. Então, até uma coisa boa, se Satanás estiver dividido, né? Então vai acabar logo o reino dele, né? Seria uma notícia boa até, mas não se trata disso, né? Porque Jesus não é Satanás nem representante do mal, pelo contrário, representante de todo o bem possível, todo o amor, todo o conhecimento, né? Como representante de Deus, o mais próximo que nós conhecemos, né? Alguém que tenha se sintonizado mais profundamente com Deus
que nós já tenhamos tido notícia, para nós foi Jesus, né? Então, continuando aqui do versículo 27, capítulo 3 de Marcos, tá? Versículo 27. Mas ninguém pode entrar na casa de um homem forte, saquear os seus pertences, se primeiro não amarrá-lo. Aqui muito interessante, né? Muito interessante, porque Jesus começa a dizer justamente a respeito disso, de uma coisa mais interior, né? De uma pessoa, como é que pode um espírito fazer mal para a gente, já que está falando de Satanás? Então Jesus começa a dar uma aula de obsessão aqui, uma aula de obsessão e de desobsessão, né? Vamos dizer assim. Então ele começa a dizer, olha, como é que pode alguém entrar na casa de um homem forte, e essa casa, vamos entender simbolicamente aí como uma casa mental, tá? Não propriamente a casa física. Jesus está usando o exemplo, a imagem da casa material, onde nós moramos, mas nós vamos traduzir aí pela casa mental, né? Então, assim, mas ninguém pode, ao entrar na casa de um homem forte, saquear os seus pertences, se primeiro não amarrá-lo, e então saqueará a casa dele, né? Então, assim, você pega uma pessoa que está bem, uma pessoa que está forte, uma pessoa que está consciente, né, Maria? A pessoa está bem, como é que o espírito vai chegar, né? O ladrão, né, vai entrar na casa para saquear, para dominar essa pessoa, né? Não consegue se antes não amarrá-la. Vocês entendem? Olha que interessante o que Jesus está falando. Não consegue fazer isso, não consegue se primeiro não criar uma sintonia, for envolvendo nos pensamentos, sutilmente, olha a obsessão sutil aí acontecendo, né? Então, sutilmente vai envolvendo em certos conceitos negativos, em certos hábitos negativos, e vai amarrando essa pessoa. Tá? Vai amarrando simbolicamente, tá? Não estou falando que, né, aquela coisa mais, né, mais popular que a gente ouve falar, fulano está amarrado, né? Então não é propriamente nesse sentido, né? Mas vai sendo amarrado pelas vibrações, né? Pelo envolvimento que os espíritos vão proporcionando, os espíritos obsessores, os espíritos vampirizadores, né? Os espíritos que não querem o bem dessa pessoa, pelo contrário, querem a ruína dela. Vai influenciando, né, Maria? Vai influenciando. Induzindo a pessoa para o mal. Induzindo a pessoa para o mal. Vai induzindo para o mal, né? Então, aí então saqueará a casa dele. Vai dominando a vontade da pessoa. A pessoa fala assim, eu já não tenho mais vontade de fazer nada, não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de estudar, não tenho vontade... Porque a vontade da pessoa está sendo dominada. Está predominando uma outra vontade. A pessoa começa inclusive a fazer coisas que antes ela não fazia. Aquilo que era bom, ela começa a achar que é ruim. E aquilo que era ruim, ela começa a achar que é bom. Começa a inverter a ordem das coisas, né? Aquilo que era feio, ela começa a achar que é bonito. Aquilo que ela achava bonito, começa a achar feio. Começa a mudar os gostos, os hábitos, né? A pessoa vai se deixando envolver. Esse é o saquear aí que Jesus está falando. Quando os espíritos entram na nossa casa mental e começam a se fixar na nossa mente, no nosso sentimento, até na nossa fisiologia, né? Porque começa a influenciar o sistema nervoso e começa a dominar certos centros nervosos, inclusive os próprios movimentos involuntários com o tempo. Tem pessoas às vezes que batem uma outra pessoa e se descontrolou e depois não lembra nem o que fez. Quer dizer, está sendo subjugado já, está sendo dominado pela influência negativa, né? Vai aceitando as sugestões, né, Maria? É isso aí. Então,
Ele fala, né? Mas ninguém pode, ao entrar na casa de um homem forte, saquear os seus pertences se primeiro não amarrá-lo. E então saqueará a casa dele. Amém, vos digo, todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que blasfemarem. Quem, porém, blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão jamais, mas é culpado de pecado eterno. Porque diziam, tem espírito impuro. É muito interessante isso aqui, é muito interessante essa passagem. Jesus demonstra a gravidade, é claro que tudo tem perdão e Deus é um Pai misericordioso. Jesus usa às vezes de imagens fortes para demonstrar a importância daquilo que ele está dizendo. Nós não podemos levar em termos absolutos certas palavras de Jesus, temos que contextualizar, temos que relativizar conforme a intenção que ele tinha, o momento que era, o que ele quis produzir no ânimo das pessoas. Às vezes usava imagens fortes. Então aqui eu acredito que é uma dessas. Assim como ele fala que só quem odiar pai, mãe e filhos poderá ver o reino dos céus. Então ele usa às vezes algumas imagens fortes e às vezes até as traduções também alteram alguns termos. Então nós temos que relativizar um pouco isso aí, para a gente não levar em termos absolutos, Mas dá para entender a seriedade com que Jesus está tratando dessa questão, pessoal. Olha a seriedade. Olha, amém, amém vos digo, todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que blasfemarem. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão jamais, mas é culpado de pecado eterno, porque eles estavam dizendo que ele tinha espírito impuro. Isso aqui, pessoal, vamos trazer aqui para a gente a Bíblia de Jerusalém. Tá? A Bíblia de Jerusalém, porque eu estou usando aqui a Bíblia, que o Evangelho, o estudo do Evangelho, na tradução do Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução atual, mais neutra, tá? Mas olha, até na Bíblia, que é usada por outras religiões, que é uma das Bíblias mais consideradas, Uma das Bíblias mais consideradas. Deixa eu pegar aqui. O que eles falam a respeito disso aqui? Quer ver? Eu achei bastante interessante, ó. Uma nota de rodapé, tá? Justamente sobre essa parte aí de atribuir, blasfemar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, Emmanuel fala no livro Paulo Estevão que é a legião de espíritos evoluídos do planeta. Espíritos que nos orientam para o bem, E por isso nós devemos entender o Espírito Santo, Então, olha o que a gente vê aqui na nota de rodapé. Atribuir ao demônio o que é obra do Espírito Santo, ou seja, dessa legião de espíritos amigos, bondosos, generosos, é subtrair-se à luz da graça divina e ao perdão que dela emana. Tal atitude coloca por sua própria natureza, fora da salvação. Vamos dizer assim, é aquela história da árvore e dos frutos. Se você começa a dizer que o bem, o Espírito Santo está fazendo o mal, você começa a falar que Jesus é Satanás, você começa a falar que os espíritas que fazem o bem para gerar o mal, porque tem demônio também, você começa a inverter a ordem das coisas, você começa a se privar do benefício que aquilo pode causar na sua vida. Vocês entendem? Você começa a se privar da relação com os bons espíritos. Você imagina falar que Jesus é Satanás? Você já está se privando do consolo que Jesus está trazendo. Vocês entendem isso? Isso aqui a própria Bíblia de Jerusalém está dizendo. Então é algo muito sério. Não quer dizer que nós não vamos ter salvação, não quer dizer que nós não vamos ter perdão, mas que enquanto nós nos mantivermos nessa atitude, a quem que interessa essa atitude? Me digam vocês, a quem que interessa essa atitude nossa?
De nós começarmos a ver o mal onde existe o bem. A quem que interessa isso? Não é? A quem que pode interessar? Interessa ao mal. Ou seja, nós é que vamos estar envoltos pelo mal. Nós é que vamos estar envoltos pela obsessão, achando que o outro é que está possuído, que o outro está dominado pelo mal, né? Que Jesus é que é o chefe dos demônios. É por isso que quem estava perturbado na época mesmo eram os próprios escribas, eram os próprios fariseus, né? Que estavam vivendo uma obsessão coletiva. Eles é que estavam influenciados pelo mal, né? E na medida que atribuíam esse mal a Jesus e aos seguidores dele e tudo mais, eles se afastavam da consolação, eles se afastavam da salvação, entre aspas, vamos dizer assim, né? E só mesmo mudando de atitude, é lógico, muitos mudaram de atitude já ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, alguns ainda não, até estão por aí ainda influenciando, né? Mas muitos daquela época já mudaram de atitude, já estão no nível de evolução muito, muito alto, já entendem tudo isso, né? Vocês percebem, pessoal? Eu achei bastante interessante esse comentário aqui da Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia de Jerusalém, eu gosto bastante dela porque ela tem muitas notas explicativas e faz uma ponte muito legal com o Antigo Testamento, né? Ok, Maria, um abraço ao pessoal que está no Pautal, que viu, ouvindo aí, tá? Um grande abraço a cada um de vocês. Então, tal atitude coloca por sua própria natureza fora da salvação, mas a graça pode mudar essa atitude. E então um retorno à salvação é possível, né? Sem entrar muito na questão da graça aí, porque é uma questão meio polêmica essa questão da graça, mas de uma coisa meio gratuita, né? A pessoa é salva pela graça, né? Não é bem assim, né? Eu aceitei Jesus, estou salvo. Não. Né? Então, sem entrar muito nessa questão, é preciso algo mais profundo, né? É preciso uma adesão mais profunda, né? O modo como foi entendida essa questão da graça aí, ela não condiz muito com o nosso modo de pensar, né? Dentro da doutrina espírita, tá? Mas, enfim, acho que deu para a gente entender, né? Acho que deu para a gente refletir um pouquinho sobre a questão aí de Satanás, de Jesus, né? E como que às vezes a gente acaba confundindo as coisas e a gente acaba invertendo a ordem das coisas aí, né? E por isso, veja bem, é por isso que tantas pessoas, infelizmente, acabam não se beneficiando do Espiritismo, né? Porque atribuem um aspecto negativo ao Espiritismo que não tem. O Espiritismo é todo amor, se baseia em Deus, se baseia em Jesus, totalmente, absolutamente, tanto que nós estamos estudando aqui Jesus, e sempre estudamos Jesus, né? Muitas pessoas se privam, às vezes está sofrendo influenciação, podia estar numa casa espírita, podia estar tomando passe, podia estar recebendo um auxílio espiritual e se priva desse auxílio, por atribuir ao Espiritismo um aspecto negativo, uma coisa, né, fora de Jesus, fora de Deus, e não tem nada a ver com isso, né? Então a gente lamenta, né? A gente lamenta profundamente, embora essa distância esteja diminuindo cada vez mais, a gente sabe disso, né? As pessoas estão vencendo barreiras, mas quantas pessoas aí já sofreram e sofrem essa privação por pensarem desse modo, né? Sem observar os frutos que o Espiritismo tem dado, né? Frutos de caridade, de conhecimento, né? Frutos de ajuda espiritual. Eu nunca vi alguém chegar na casa espírita e não ser ajudado. A não ser que não continue, a não ser que desista, a não ser que... Mas todas as pessoas que se aproximam da casa espírita, dos estudos, dos atendimentos, são beneficiadas. Todas. Todas são atenuados os problemas, aliviadas as dores, todos. Né? Às vezes a pessoa tem lá um problema físico irreversível, mas pelo menos a alma da pessoa encontra consolação, encontra o alívio, encontra um significado até mesmo para a dor, né? Que às vezes a gente não entende. Muito bem, pessoal, vamos então para o próximo tópico aqui. A verdadeira família de Jesus, tá? O capítulo 3, versículo 31.
Então vem a sua mãe e os seus irmãos, permanecem de pé do lado de fora. Porque a gente já viu na semana passada que os irmãos de Jesus estavam querendo pegar ele, porque achavam que ele tinha enlouquecido, né, pessoal? A gente tem que lembrar disso, né? Os irmãos de Jesus não tem muita referência aos irmãos de Jesus, né? Mas o que tem dá a entender que eles não acreditavam muito em Jesus, não. E pelo contrário, né, achavam que ele estava louco, estava expondo a família, então estavam tentando coibir a ação de Jesus, né? Ainda bem que não conseguiram, né? Tem muitas famílias aí que acabam conseguindo coibir, às vezes até internar a pessoa que é meio diferente, a pessoa que está pensando de uma forma meio diferente, vendo o espírito, está conversando com o espírito, já interna a pessoa, né? Mas aqui no caso, graças a Deus, não aconteceu nada disso, né? Então vamos lá. Vem a sua mãe e os seus irmãos, permanecem de pé do lado de fora e enviam alguém a ele para chamá-lo. Porque Jesus estava dentro de uma casa, né? Com os seus discípulos e tal. E a mãe e o irmão, os irmãos para fora, pedem então para alguém falar com Jesus lá dentro, né? A turba estava sentada ao redor dele e dizem-lhe: eis que tua mãe e os teus irmãos e irmãs te procuram do lado de fora. Em resposta, diz-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando ao redor, os que estavam assentados em círculo em torno dele, diz: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então aqui cabe alguns comentários, assim, acho que importantes, né? Veja bem, vamos começar falando de Maria aqui. Acho que é importante a gente falar de Maria, porque esse é um dos pontos onde Maria é questionada, né? Onde a atuação de Maria eu acho que não foi bem compreendida. Não tem sido bem compreendida por muitas pessoas, né? Que acabam tendo Maria como alguém menor do que ela foi e como alguém que não teria participado do trabalho de Jesus e ela participou. Alguém que não teria entendido Jesus e ela entendeu Jesus muito bem. Talvez das pessoas que mais compreendeu Jesus, né? Inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê algum comentário de Kardec baseado nas informações que ele tinha e nas informações que ele não tinha, né? Então a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo que o próprio Kardec, talvez na época, com as informações que eram disponíveis, ele foi meio que na onda do pensamento geral, né? Deixando escrito ali no Evangelho que talvez Maria não tivesse compreendido bem a missão de Jesus, tal, né? O que nós sabemos que não foi verdade isso, né? Então hoje nós temos condição de reajustar esse pensamento. O Espiritismo é progressivo, o próprio Kardec já falou, né, que as informações iriam surgindo, a própria ciência iria demonstrando muitas coisas, os espíritos iriam explicando, e foi isso que aconteceu. O Emmanuel, por exemplo, no livro Paulo Estevam, deixa muito claro Maria, a importância de Maria. Inclusive ela passou os últimos dias dela com João na ilha de Éfeso, né? E trabalhando pela caridade, trabalhando pela divulgação do Evangelho. Inclusive Humberto de Campos conta também, Humberto de Campos conta no livro A Boa Nova, talvez onde a gente vê maior referência sobre Maria, né? No livro Boa Nova, que ele conta até o final da existência de Maria, né? Ao lado de João, que era como um filho para ela, né? Então, assim, é muito importante, aqui no caso, Maria estava junto com os irmãos, com os outros irmãos, e ela foi junto ali, a gente não sabe nem com que intenção, né? Mas você pega alguns irmãos falando mal de um outro irmão, fala, ele tá louco, vamos lá junto, mãe, vamos junto lá. Vamos lá salvar ele, vamos, porque ele está achando que é o filho de Deus, não sei o quê. E ela foi junto. Não quer dizer que ela não entendesse Jesus, não quer dizer que ela não tivesse a importância que ela teve, né? Maria é um espírito extraordinário, né?
Nós somos muito ligados a Maria de Nazaré, né? A nossa casa espírita leva o seu nome, Sociedade Espírita Maria de Nazaré, muito ligado ao Hospital de Maria, que trata de suicidas no plano espiritual, né? Maria é a grande supridora e beneficiadora dos suicidas no plano espiritual. Tem um trabalho gigantesco nesse sentido. A Legião dos Servos de Maria, tá? Que faz um trabalho extraordinário no cuidado aos suicidas, né? Então, a gente vê essa referência no livro Memórias de um Suicida, né? Do Camilo Castelo Branco, através da Ivone Pereira, tá? Então, muito bom, inclusive, esse livro. Diz o Chico Xavier que é a obra-prima do Espiritismo, é o livro Memórias de um Suicida, tá? Mas, enfim, né? Começando aqui pela Maria, só para desfazer um pouco essa ideia de que Maria pensava como os irmãos, que não era bem assim, né? Maria, lógico que ela foi entendendo também com o tempo, ela já sabia do potencial de Jesus, ela já sabia, desde pequeno, Jesus já devia fazer coisas interessantíssimas, né? Jesus já devia demonstrar o seu potencial desde pequeno, né? A tal ponto de que quando a primeira coisa que ele fez nas bodas de Caná, né, a primeira coisa que ele apareceu publicamente que trata o Evangelho aqui foi justamente a transformação de água em vinho, a pedido de Maria. Acabou o vinho lá na festa de casamento, Maria olhou para Jesus e falou: meu filho, o negócio é com você agora. Faça o que o meu filho mandar. Ela já sabia o que Jesus era capaz de fazer, né? Porque conviveu com ele desde a infância, tudo, né? Então, Maria é um espírito de muita luz, tá? Os irmãos e irmãs de Jesus provavelmente não compartilhavam dessa mesma condição de Maria, o que é natural, nem a condição de Jesus, nem dos discípulos, né? Então, realmente dá a entender que eles não entendiam, né? Agora, Jesus aproveitou, e aí Kardec faz essa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus aproveitou o ensejo. Não é que ele não aceitasse Maria como a mãe dele, né? Os irmãos dele como irmãos, não era isso. Jesus não estava negando a relação com essas pessoas. Se ele nasceu junto deles, junto a Maria, os irmãos, é porque tinha um vínculo com eles de alguma forma, né? Isso tudo não ocorreu por acaso, né? Por necessidade dos irmãos, por necessidade de todos ali, não de Jesus, mas, né, não foi por acaso, assim como as nossas famílias não se estruturam por acaso. Agora, Jesus está relativizando os vínculos consanguíneos. Ele está relativizando os vínculos parentais. Isso fica muito claro. O que mais fica claro aqui é isso. Jesus está relativizando os vínculos parentais, né? Assim como quando ele estava crucificado, e já nos últimos instantes dele, João e Maria ali no pé da cruz, João, o discípulo mais novo, e Maria, a sua mãe, junto com a Maria de Magdala também, que estava ali, né? Jesus olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Não era filho dele, mas era como se fosse um filho, né? Jesus amava João. Filho, eis aí tua mãe. Olhando para Maria, né? Mulher, não chamou de mãe. Mãe, eis aí teu filho. Chamou de mulher. Mulher, eis aí teu filho. Né? Então ele estava mudando, né? Maria e João não possuíam vínculos consanguíneos, mas passavam a ter, acima de tudo, naquele momento, um vínculo espiritual, né? Então, Jesus está aqui relativizando essa questão, que existe a família material e a família espiritual, né? Existe a família material e a família espiritual. Nem sempre os nossos familiares espirituais estão na nossa família material, não é? Então aqui Jesus deixa claro isso, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando ao redor, os que estavam assentados em círculo em torno dele, diz: eis a minha mãe e os meus irmãos.
aquelas mulheres, aqueles homens que lá estavam, eis a minha mãe, meus irmãos, demonstrando que todo aquele que ouve a sua palavra, todo aquele que se sintoniza com ele, demonstra ter uma vinculação diferente com ele, demonstra estar na mesma sintonia, né? Demonstra fazer parte da sua família espiritual. Todos nós fazemos, né? Mas é que nós demoramos a aceitar isso, nós demoramos a tomar posse dessa possibilidade, né? Dessa família espiritual que todos somos, né, pessoal? Ok. É uma parte importante essa, né? Então vamos lá. Tá dando para ouvir bem, pessoal? O som tá ok aí? Tá tudo certinho? Imagem, som. Tá ok? Nós vamos então pegar da sequência aqui o Evangelho de Marcos, né? No capítulo 4. O capítulo 4 talvez seja um dos que eu mais gosto do Evangelho de Marcos. Tá? Capítulo 4 eu acho extraordinário, assim, eu acho fantástico mesmo. Nós vamos ver por quê. Tá? Tá dando para ouvir bem aí? Ok, o som tá ok, pessoal? Me dá um retorno aí, tá? Qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade aí, tá? Então vamos lá. Então, capítulo 4, versículo 1. Novamente começou a ensinar junto ao mar, e reúne-se junto dele uma turba numerosíssima, de modo que entrou no barco que estava no mar para se assentar, e toda a turba estava sobre a terra, junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e lhes dizia seu ensino. Tá? Então aqui é uma imagem, né, que a gente está acostumado a imaginar aí, né, a pensar que essa imagem de Jesus à beira do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, né, como era conhecido, né, porque parecia um mar de tão grandes proporções que tinha, né? Então o lago de Genezaré ou o mar da Galileia, né? Então ele sentava-se à beira num barco, né, à beira da praia ali, e a multidão se aglomerava ali, sentado na areia da praia. Tá? Devia ser uma imagem bem bonita de se ver, né? E ele passava a ensinar, então, ali dentro do barco, a multidão que estava na praia, né? E contando as parábolas. Dizem, né, diz o Evangelho que quando Jesus estava no meio da multidão, ele só falava por parábolas. E quando ele estava mais intimamente com os discípulos, aí ele explicava, né, as parábolas, aí ele falava mais explicando as coisas de uma forma mais profunda, tá? Mas no meio da multidão diz que ele só usava essas historinhas, né? Por quê? Porque não dava para aprofundar muito no modo de falar, no modo de explicar, aí não dava para aprofundar muito, senão ele não seria nem lembrado como ele foi lembrado até hoje, né? Então a parábola do semeador, versículo 3 aqui, né? Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Tá? Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, que não havia muita terra. E brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. E quando raiou o sol, foi crestada, por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros, os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. E outra parte caiu em terra boa, e dava fruto que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então, pessoal, aqui nós vamos pegar a sequência que ele contou a parábola, né? A historinha. Aí na sequência, no versículo 10, bom dia Heráclito, bom dia Poli, um abraço, sejam bem-vindos. Aí tem a explicação, né, da parábola. Vamos pegar a própria explicação aqui de Jesus, né? Por quê? Porque no versículo 10, quando ficou sozinho, aí, né, quando estava sozinho com os discípulos, né? Os que estavam junto dele com os 12 perguntavam sobre as parábolas. E dizia-lhes, a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Mas àqueles de fora, tudo acontece em parábolas. Então ele está dizendo, ó, vocês que estão aqui me perguntando, pedindo para explicar a parábola e tal, perguntando por que eu conto essas historinhas, vocês entendem os mistérios no reino de Deus, mas para eles, o pessoal lá, para a multidão, para eles tem que ser parábola mesmo, tem que ser historinha, eles não estão preparados ainda para isso, né? Para que, olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendam, não voltem e lhes sejam perdoados. Né? Muito interessante isso aqui, pessoal. Eu acho muito interessante, porque parece até que Jesus não está querendo que as pessoas aprendam, mas não é isso. Como é que Jesus estaria ensinando e querendo que as pessoas não aprendessem? Né? Isso não faz sentido. Então não é esse o objetivo de Jesus. Mas por que ele fala olhando, olham e não olhando, olhem e não vejam? Mas ele está transmitindo uma imagem. Como é que ele quer que as pessoas olhem e não vejam? Né? Ou ouvindo não ouçam? Né? E muito mais, eles sejam perdoados. Muito interessante isso. Por quê? Porque Jesus está dando uma lição de respeito e de sabedoria, de conhecimento psicológico profundo nesse momento aqui, pessoal. Profundo. Tá? Conhecimento profundo. Por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, contando através de metáforas. A metáfora é hipnótica, a historinha é hipnótica, a parábola é hipnótica. Essas imagens que a gente usa são coisas hipnóticas, são elementos que atraem a atenção das pessoas. Faz gravar na mente, no inconsciente das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não estão preparados, eles não sofrem o choque de uma consciência para a qual eles não estão preparados ainda para ter, para uma verdade para a qual eles não estão preparados ainda para ter, para entrar em contato com essa verdade. Até a Joana de Ângeles fala para a gente assim, olha, cuidado ao dizer as nossas verdades para alguém. A pessoa pode não estar preparada para essas verdades. Ela pode até se alienar ao contato com verdades para as quais ela não está preparada. Jesus então demonstra uma sutileza, demonstra um cuidado, um respeito para com as pessoas, né? Contando através de historinhas para quê? Para que aquelas pessoas que tenham a maturidade, que tenham a evolução, que tenham a consciência necessária para entender, elas vão entender. Agora, aquelas que não têm essa maturidade, não têm essa evolução, não têm essa consciência, essa sutileza, elas vão ver só como historinhas. Elas vão gravar a historinha, elas vão contar até para outros, ele falou isso. Então, aquela tradição oral, aquela multiplicação oral, né, que fez com que até hoje a gente tivesse o Evangelho aqui, porque as palavras dele ficaram gravadas na mente popular, não somente nos discípulos, mas na população em geral, né? Só que ao mesmo tempo, só ao longo do tempo é que esse conhecimento viria à tona. Por quê? Porque ficou em forma de lendas, em forma de historinhas, tá? Esperando que nós tivéssemos um conhecimento maior, que nós tivéssemos uma maturidade maior. Hoje o Espiritismo vem explicar nessas parábolas
Hoje o Espiritismo vem tirar o véu e vem descortinar essa verdade profunda aos olhos de todas as pessoas. Né? É isso que os Espíritos falaram na origem do Espiritismo aí, não é? Então, muito interessante isso, pessoal. Eu acho assim fantástico, né? Então, para que olhando, olhem e não vejam. Ouvindo, ouçam e não entendam. Aqueles que não têm preparação para entender. E é melhor que não entendam aqueles que não têm preparação, porque eles serão perdoados. Por quê? Olha que interessante, Jesus fala, porque para que sejam perdoados. Por quê? Porque enquanto a pessoa não tem essa lucidez, ela não sofre esse choque, e ela continua naquela vida dela sem se perturbar, porque ela não tem maturidade ainda para se despertar, para o contato com essa realidade, então a consciência dela não cobra ela, então ela passa sem dramas conscienciais. Né? Então é melhor isso, por quê? Porque só com o tempo ela vai vendo, ela vai ouvindo, ela vai percebendo, e aí ela vai mudando a atitude. Né? Então, Jesus está dizendo aqui que não é bom até gerar culpa nas pessoas, não é bom. Não é bom ficar trabalhando em cima da culpa. A gente sabe, a Joana de Ângeles fala, né, que a culpa é um novo erro. O tempo que a gente perde se culpando é o tempo que a gente podia estar usando para fazer o bem, para reconstruir aquilo que a gente destruiu. Né? Então, o aprendizado sem culpa, a evolução sem culpa, nós trabalharmos sem culpa é melhor. Né? Mas para isso há que se respeitar algumas coisas também no contato com as pessoas. Né? Evitar chocá-las. Né? A Tânia está dizendo aqui, o mesmo hoje muita gente ainda não entende, imagina naquela época. Pois é, já pensou? Né? Ia gerar mais confusão na cabeça das pessoas do que ia resolver o problema delas. Né? Então, a cada um conforme a sua condição de entender a sua condição de lidar com a verdade. Né? Por isso que a verdade é progressiva, ela sempre foi progredindo, porque a humanidade vai devagarzinho aprendendo a lidar com ela. É como a luz do sol, nós não temos como olhar diretamente para o sol, né? Nós acabamos ficando cegos. É como o remédio, a verdade é um remédio, nós temos que dosar esse remédio. O remédio que pode salvar, ele pode matar, dependendo da dosagem. A verdade também, dependendo da dosagem, você pode matar a pessoa, você pode deixá-la alienada, devido ao choque que ela recebe em contato com uma realidade, né? Então, é muito interessante, né? Aí Jesus continua, né? O semeador semeia a palavra, né? Então, explicando a historinha. O semeador semeia a palavra. O semeador aqui é Jesus, mas todos nós também podemos semear a palavra, né? Os espíritos semeiam a palavra. Mas a semente aqui é a palavra. E olha a importância da palavra. Enquanto semente que ela tem, qualquer semente, ela já encerra um potencial de crescimento. Né? O carvalho começou pela semente, mas o carvalho já estava potencialmente dentro da semente. Olha a importância da semente. Talvez nós não entendemos ainda a grandiosidade da semente, a lição da semente. Tá? E, por consequência, a importância da palavra. Como é que as palavras também têm um potencial muito grande dentro delas. Né? Então, o semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, que é o primeiro caso que ele citou, né? Os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são estes. Quando ouvem, imediatamente vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Né? Então é como as aves, né, que vem ali, você jogou a semente, já vem as aves lá e já pega. Então são as pessoas que você fala uma coisa boa para a pessoa, ela ouve uma palestra, mas na mesma hora ali o espírito infeliz, que não quer que ela ouça a palestra, não quer que ela ouça o estudo, não quer que ela mude o pensamento, não quer que ela mude de atitude, não quer que ela melhore. Aí o espírito já contrapõe um pensamento, fala, isso é bobagem, não presta atenção nisso não.
isso aí não vai te levar a nada. E começa a falar na cabeça. Quantas pessoas nos falam isso? Né? Que às vezes está lendo uma coisa, está ouvindo uma palestra e fica lá um pensamento ali falando, ih, que bobagem isso aí, né? Isso aí não serve para nada, isso aí não vai te ajudar, você nunca vai conseguir fazer isso aí, você nunca vai conseguir melhorar, né? E fica jogando esses pensamentos, até na hora de dormir, né, Maria? E, então, é aquele espírito infeliz, é aquele espírito obsessor, é aquele que quer continuar a ter um domínio que tem tido sobre nós, ele quer continuar a ter esse domínio na nossa casa mental. Só que na nossa casa mental, nós só deixamos entrar, né, assim como na nossa casa, a gente só deixa entrar quem a gente quer. Então, na nossa casa mental, nós também só devemos deixar entrar o pensamento que a gente acha que é bom. Nós não devemos deixar entrar, mas já entrou, Alexandre, já entrou. O pensamento já entrou, como é que eu faço para tirar? Tá, e dá um trabalho danado para tirar aqueles pensamentos que já entraram, né? Mas mesmo assim é possível, né? A gente colocando para fora, usando aí o pensamento positivo, usando a meditação, a gente vai se desidentificando dos pensamentos negativos. Nós vamos nos desidentificando. Tá? Nós não somos propriamente os nossos pensamentos ocorrem dentro de nós. A nossa mente é como se fosse um recipiente, um aquário, e os pensamentos são os peixinhos que estão dentro do aquário. Nós não somos propriamente os pensamentos, eles ocorrem dentro de nós. Nós podemos selecioná-los. Nós somos mais do que o recipiente, nós somos aquele que observa o recipiente. Nós observamos a nossa própria mente. Então nós podemos ir tirando esses peixinhos aí do aquário, tirando esses pensamentos, limpando, deixando a mente serenar, silenciando. É um exercício, pessoal. Tem gente que fala assim, Alexandre, mas é muito difícil meditar, eu não consigo ficar 5 minutos meditando. Pessoal, quanto maior dificuldade nós sentimos para meditar, maior a necessidade da meditação. Essa é uma regra. Quanto maior a dificuldade, maior é a necessidade. Quer dizer que nós nos encontramos mais longe do equilíbrio que nós poderíamos estar usufruindo. Tá? A Maria colocou, por isso a importância de sermos determinados e ter fé, e nunca ter dúvidas, né? E termos uma atitude mental, temos a vigilância, né, Maria? Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Nós temos que ter a vigilância. Por quê? Porque, perceba que você tem um pensamento negativo concorrendo com o positivo. Mas eu quero dar ouvidos a quê? Ao pensamento positivo ou negativo? Eu é que escolho. Eu quero ouvir a quem? Eu quero ouvir ao Espírito Protetor, que está também me falando coisas boas. Fala, Alexandre, vai com calma, tal, não faz assim, não faz assim. E tem aquele que falou, você é um bobão, você é um banana, você não vai fazer nada. Né? Esse já é o negativo, que quer botar fogo na lenha. Né? A quem que a gente ouve? Nós temos que sair da indecisão e ouvirmos o bem. A gente muitas vezes tem ouvido muito mais o mal, nós temos que ouvir o bem. E aí, de tanto ouvirmos o bem, nós vamos nos afeiçoando ao bem, o bem vai crescendo em nós, essa sementinha vai germinando, né? Mas continuando aqui para a gente ver se consegue terminar, né? Então, que caiu à beira do caminho, vem Satanás e tira a palavra semeada neles, né? O que é semeado sobre o solo pedregoso são estes. Quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria. E não têm raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Então, aqui é outro caso. Aqui é o caso da pessoa que ela entra em contato com pensamentos bons, positivos, ouve uma palestra, lê um livro, conversa com alguém, ela fica toda empolgada, nossa, é isso que eu estava procurando, tá bem que você apareceu, hoje eu estava precisando muito da sua ajuda, tá bem que aquele livro eu adorei, aquela palestra foi maravilhosa, tal e tal, você pensa assim, nossa, essa pessoa, ela vai agora, vai voar, né? Ela vai crescer agora espiritualmente, ela vai
fazer o bem, vai mudar, vai ser uma beleza. Pois daqui a pouco, você encontra ela outro dia, ela já mudou, às vezes ela nem olha para você, já mudou o pensamento dela, ela já está vendo você de uma forma negativa, porque uma outra pessoa falou mal daquilo que ela leu, daquilo que ela ouviu, falou mal de você e tal, ela já mudou o pensamento, ela já está vendo tudo diferente, né? Então aqui, a pessoa que não tem raiz, né? Então até recebe algumas coisas boas, lê um livro bom e tal, mas aquilo não chegou a criar raízes dentro dela. Ela ouviu Jesus e tal, mas aquilo não chegou a transformá-la, a convencê-la de fato. Ela só ficou empolgada, né? Então aquele fogo de palha que logo muda, né? Desaparece. Então não tem raiz em si mesmo, mas são transitórios. Então, ocorrendo provação ou perseguição, qualquer coisinha que ocorre, né? A pessoa vai no centro, por exemplo, centro espírita, eu gosto de citar o centro espírita porque é o que a gente frequenta, é o que a gente participa, nós estamos numa casa espírita, né? Um estudo espírita. A pessoa vai no centro espírita, enquanto tudo está indo bem na vida dela, fala, estou adorando o espiritismo e tal, mas acontece uma coisinha na vida dela, já acha que é porque está indo no centro espírita. Né? Ela já acha que é porque está indo no centro espírita. Eu não vou mais lá não, porque eu perdi o emprego, fui lá no centro espírita, perdi o emprego. Mas o que tem a ver o centro espírita com ela perder o emprego, né? Então, o pessoal já associa, né? Então tá tudo indo bem, tá adorando o espiritismo enquanto está recebendo benefícios. Se ocorre uma provação, que é normal ocorrer provações com todos nós, inclusive a gente que está lá na casa espírita desde sempre, né? Ocorrem provações o tempo todo. Dentro, fora do centro, em qualquer religião, você vai ver pessoas passando por doenças, pessoas passando por perturbações, por desemprego, por dificuldade financeira, por problemas amorosos. Isso ocorre com todo mundo, né? Mas aí a pessoa já acha que é porque aderiu a Jesus, ou porque aderiu ao centro, porque, né? Então, acha que sofre muito. Não, o espírita sofre muito, então eu não quero ser espírita, não. E não entende que, na verdade, o espírita recebe muita ajuda, né? Mais do que a gente merecia até. A Miriam está dizendo, é legal isso porque este aprendizado se estende a todos, inclusive ao criminoso, que julgamos não ter mais jeito. Pois é, exatamente. Né? E sempre tem jeito, né, Miriam? Todos nós temos jeito, né? A Beth, perseverar sempre, ter foco no que faz, né? Isso aí. Isso mesmo. Então, continuando, né? Os outros, os semeados entre os espinhos, são estes, os que ouvem a palavra. E as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Então aqui é esse outro caso, né, pessoal? Esse outro caso você vê que cada caso é um caso, são casos diferentes, né? De pessoas que acabam não aproveitando a oportunidade que receberam. Não aproveitam as oportunidades que receberam no campo espiritual, né? Então aqui no caso das preocupações com o mundo, a pessoa é boa, tem um potencial maravilhoso, tem um entendimento ótimo, pessoa carismática, amorosa, tem tudo de bom. Você fala assim, puxa vida, essa pessoa vai poder produzir, vai fazer e acontecer, vai ajudar, vai fazer palestra, vai fazer caridade, porque ela tem muito potencial de amar, de entender, de ensinar, mas tem lá um problema. Às vezes a pessoa dá muito valor à parte financeira, dá muito valor, excessivo valor à questão do mundo, das conveniências sociais, presta muito culto às conveniências sociais. Às vezes a pessoa que quer estar bem com todo mundo, quer fazer média com todo mundo, o tempo todo, né? E muitas vezes vai deixando de prestar o concurso, ou ter a sequência, ou ter a assiduidade, ter a presença, construir um trabalho sério, sólido espiritualmente, porque fica prestando muito culto à matéria. Né? Nós temos que valorizar as questões materiais, temos familiares,
parentais, né? Vida social, temos que ter tudo isso. Mas quando a gente começa a dar mais valor para essas conveniências, para as questões sociais e financeiras e profissionais, do que ao nosso crescimento espiritual e ao trabalho de ajuda fraternal, aí nós acabamos muitas vezes nos inutilizando. Nós acabamos deixando de construir aquilo que a gente programou na espiritualidade para construir. E aí a gente devagarzinho a gente vai deixando abafar. As preocupações com o mundo vão abafando a busca espiritual. A preocupação com o conforto, preocupação com a vida cômoda, né? Vai dominando com o prazer, vai dominando, vai sufocando, né? Aquele sacrifício que a gente tem que fazer também, aquela renúncia, aquele devotamento que a gente deve cultivar, que é o que vai dando um sabor diferente ao nosso trabalho. Chico Xavier, eu acho que ele resumiu isso de uma forma muito interessante. Não é uma apologia ao sofrimento, mas ele falou assim, olha, eu não quero ter a vergonha de chegar no plano espiritual sem nunca ter sofrido. Eu não quero ter a vergonha de chegar no plano espiritual sem nunca ter sofrido. Em benefício de alguém, em benefício de uma obra, em benefício de um... Então, se a gente não se priva de algo, se a gente não renuncia a algo em benefício de algo maior, né, a gente não aprende o valor de um certo sofrimento em benefício de alguém, entendeu? A gente não desenvolve essa segurança, essa firmeza, né? Então, nesse sentido que Jesus falava, inclusive, só aquele que abandonar pai, mãe e filhos por amor a mim, é que muitas vezes a gente tem que, ao invés de estar festando com os amigos, com os parentes, a gente está lá trabalhando, ajudando. Às vezes até é mal visto pela família, é mal visto, né? Então falando que o fulano tá fanático, o fulano tá isso, tá aquilo. E você sabe que você está apenas sendo disciplinado, devotado, procurando ajudar, né? E a família está bem lá, está festando, está feliz, mas você está fazendo o bem, né? Fazendo a caridade, né? Então, esse tipo de coisa é que faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso entendimento. E devagarzinho a gente vai aprendendo a dar valor ao que realmente possui valor. E um valor menor é aquilo que tem um valor menor, né, pessoal? E só para terminar aqui, os que são semeados sobre a terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e frutificam. Um 30, outro 60 e um 100. Né? Então, é justamente as pessoas que fazem tudo o inverso que a gente estava falando nos outros casos aqui. Né? Demonstram essa firmeza, demonstram uma adesão firme, séria, resoluta ao bem. Aí constrói um trabalho sólido. Pessoal, a gente aprende com os espíritos que assiduidade, disciplina e boa vontade na obra do bem é quase tudo, ou é tudo no trabalho do bem. Assiduidade e boa vontade, estarmos presentes no bem e com boa vontade, vence tudo, isso vence tudo. Boa vontade e perseverança superam tudo. E é o que faz, essas duas palavrinhas fazem com que nós consigamos construir alguma coisa séria e sólida. Fora disso, é só oscilação. Hora a gente está bem, hora a gente está mal, hora a gente consegue, hora a gente não consegue, hora a gente... Aí é só oscilação. A gente vê o povo oscilando, oscilando, oscilando. Às vezes é falta... Às vezes não, é falta de constância. Falta de constância no bem. Porque quando a gente preenche a nossa vida de constância no bem, de busca do bem, gente, a gente passa a viver também constantemente bem. Tá? É isso que a gente observa. Tá? A Estela, penso que onde quer que estejamos, nos lembremos de exemplificar as lições evangélicas. Né? Então, é isso mesmo. Onde quer que estejamos, né? Nós somos chamados a fazermos o bem, né? Somos chamados a exemplificar o bem, isso em qualquer parte, né? Quando nós estamos vinculados a um trabalho, que é uma opção nossa, nos vincularmos ou não, né? Quando estamos vinculados a um trabalho sério, ou trabalhamos de forma séria,
né, ou não, né? Então a opção é por trabalharmos de forma séria. Nós temos a opção de nos vincularmos ou não, mas desde que assumamos responsabilidades, não nos cabe mais ficarmos vacilando, né, Estela? Onde nós estivermos, podemos ser cristãos, mas o cristão que assume um trabalho sério, esse tem que honrar aquilo que assumiu, senão ele vai estar brincando com coisas muito sérias, né? Pessoal, nós vamos então finalizar por aqui, convidando a todos novamente para fecharmos os nossos olhos e elevarmos o pensamento a Jesus, agradecendo agora através da oração, de termos força a cada dia para assumirmos o papel que nos cabe, assumirmos as nossas responsabilidades, sabendo que nós não viemos aqui a passeio, nem a distrações, mas viemos aqui para a redenção das nossas almas, para auxiliarmos no progresso comum, para fazermos valer o empenho de tantas e tantas almas que se dedicaram a nós, nos preparando, planejando e executando o programa que nós estamos levando a efeito. E que nós temos imensas responsabilidades pela frente. Então, Senhor Jesus, nos dê força, nos dê consciência e nos ajude a cultivarmos os valores do Espírito acima dos da matéria, para que a cada dia nos sintamos mais fortalecidos e nos fortalecendo mais, possamos também auxiliar mais a todos que nos envolvem. Muito obrigado, Senhor Jesus, que a Tua luz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um grande abraço ao pessoal que está na salinha do Pautalk, tá? Um abraço também a quem estiver ouvindo pelo Facebook, né? Pelo live stream. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia pela frente. E semana que vem a gente está novamente aqui para continuarmos o estudo do Evangelho de Marcos, tá? Lembrando que sábado, tá? O próximo sábado agora, nós temos o estudo de autoconhecimento, né? Às 3 horas da tarde, na Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem puder comparecer presencialmente é sempre bom, porque isso motiva o grupo, ajuda a gente a continuar esse trabalho, tá? E quem puder participar online, que não tiver jeito de estar presente aqui conosco, com o seu calor afetivo, né? Sua presença amiga, pode participar também pela internet, que nós vamos estar divulgando, colocando os detalhes hoje aí, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus, então. Um grande abraço a todos. Até mais.